Imagine que você está em uma praia deserta no meio da noite. O único som é o ritmo hipnótico das ondas batendo na areia. Você olha para cima e vê um tapete de diamantes espalhados sobre um veludo negro infinito. Bilhões de estrelas, trilhões de mundos. Agora, imagine que você pega seu celular, disca um número aleatório e espera. O sinal chama 1, 2, 10 vezes, ninguém atende. Você tenta outro número e outro, você passa a noite inteira discando para cada estrela que vê e a única resposta que recebe é o ruído estático do vazio. Em 1950, durante um almoço descontraído no Laboratório Nacional de Los Alamos, o físico Enrico Fermi, um dos arquitetos da era atômica, menos olhou para seus colegas e fez uma pergunta que ecoa até hoje pelos corredores da ciência, transformando-se em um dos maiores mistérios da existência humana. Onde está todo mundo? Se o universo é um oceano de possibilidades biológicas, por que ainda nos sentimos como se estivéssemos naufragados em uma ilha de silêncio absoluto? Este é o paradoxo de Fermi. E a resposta para essa pergunta pode ser a coisa mais fascinante que você já ouviu, ou o seu pior pesadelo. Antes de mergulharmos nos abismos desse silêncio cósmico e descobrirmos por que a ausência de sinais pode ser um aviso urgente para a nossa própria sobrevivência, eu quero te fazer um convite. Se você é daqueles que não aceita não saber como resposta e busca entender os mecanismos que movem o universo e a nossa própria história, inscreva-se agora. Ative as notificações, porque hoje vamos cruzar a fronteira do desconhecido. Para entender o paradoxo, precisamos primeiro entender o tamanho do palco. Nossa galáxia, a Via Láctea, abriga algo entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Tente visualizar esse número. É mais do que o número de grãos de areia em muitas das maiores praias do mundo. Estudos recentes sugerem que quase todas essas estrelas possuem pelo menos um planeta orbitando ao seu redor. E uma fração considerável desses planetas está na zona habitável, aquela distância perfeita onde a água não ferve e nem vira gelo eterno. Se formos conservadores e dissermos que apenas 1% desses planetas desenvolveu vida, teríamos milhões de mundos pulsando com organismos biológicos. Se apenas uma fração dessa vida se tornasse inteligente e tecnológica, a galáxia deveria estar fervilhando de sinais de rádio. Megas estruturas espaciais e naves cruzando o vácuo. A Via Láctea tem 13 bilhões de anos. A Terra tem apenas 4,5 bilhões. Tivemos vizinhos que começaram a corrida bilhões de anos antes de nós. Eles tiveram tempo de sobra para colonizar cada centímetro desta galáxia. Mas, quando apontamos nossos telescópios mais potentes para o céu, o que ouvimos é o nada. Um silêncio ensurdecedor que desafia a lógica matemática. Essa discrepância entre a alta probabilidade de vida e a total falta de evidências é o que chamamos de paradoxo. É como chegar a uma festa onde a música está no último volume, as luzes estão acesas, a mesa está farta, mas a casa está vazia. Onde estão os convidados? Uma das explicações mais provocativas para esse vazio é a teoria do grande filtro. Imagine que a jornada da vida, desde uma simples sopa orgânica até uma civilização capaz de viajar pelas estrelas, seja uma corrida de obstáculos extrema, existem barreiras evolutivas tão difíceis de transpor que quase ninguém consegue. Esse é o filtro. Pode ser a transição da vida unicelular para multicelular, ou talvez o surgimento da própria inteligência. Aqui reside a pergunta que define o destino da humanidade. Onde está o filtro em relação a nós? Ele ficou para trás, no nosso passado remoto, o que significaria que somos a raridade absoluta, os vencedores da loteria cósmica, ou o grande filtro está à nossa frente? Talvez a tecnologia seja o filtro. Talvez, assim que uma espécie aprende a manipular o átomo, ou a criar inteligência artificial, ela inevitavelmente se autodestrói. Se o filtro estiver no nosso futuro,
O silêncio que ouvimos lá fora não é uma ausência de vida, mas um cemitério de civilizações que não sobreviveram à sua própria genialidade. Antes de explorarmos a hipótese mais aterrorizante de todas, menos aquela que sugere que o silêncio é, na verdade, uma estratégia de sobrevivência, menos pare por um segundo. Olhe para a palma da sua mão e pense na complexidade necessária para você estar aqui ouvindo isso. O que você acha? Somos os primeiros, os últimos ou apenas os próximos a desaparecer? Deixe sua teoria nos comentários. Quero saber se você é um otimista espacial ou um realista sombrio. Agora, vamos entrar em um território mais obscuro. E se o silêncio não for um acidente? E se ele for uma escolha consciente? Imagine uma floresta à noite. Está escuro, você sabe que a floresta está cheia de vida, mas você não ouve um pio, nenhum galho quebrando, nenhum grito de predador. Por quê? Porque os animais que fazem barulho são caçados. Esta é a teoria da Floresta Negra. Ela sugere que o universo é um lugar perigoso, onde civilizações avançadas agem como caçadores furtivos. Ela sabe que os recursos são finitos e que qualquer outra civilização em crescimento é uma ameaça em potencial. Por isso, elas se escondem, elas não transmitem sinais. Elas permanecem em silêncio absoluto para evitar serem detectadas e eliminadas por um predador maior. Nós humanos estamos gritando para o cosmos há 100 anos com nossas ondas de rádio e placas em sondas espaciais. Para uma civilização da Floresta Negra, somos como uma criança gritando em uma selva cheia de tigres. Talvez o silêncio que ouvimos não seja solidão, seja prudência. Mas há outra possibilidade, uma que toca na nossa arrogância como espécie. Talvez estejamos procurando as pegadas erradas. Nós buscamos ondas de rádio, uma tecnologia que usamos há pouco mais de um século. Para uma civilização que está à frente de nós por 1 milhão de anos, usar rádio pode ser tão primitivo quanto usar fumaça para enviar mensagens. Eles podem estar se comunicando através de neutrinos ou usando o próprio entrelaçamento quântico, sinais que atravessam o nosso corpo neste exato momento e que simplesmente não temos tecnologia para decodificar. Ou talvez a escala seja o problema. O tempo humano é um piscar de olhos para o universo. Civilizações podem ter surgido, florescido por 10 mil anos e desaparecido completamente há 1 bilhão de anos. Podemos estar chegando em uma cidade fantasma, onde as luzes se apagaram muito antes de nascermos. O paradoxo pode ser apenas uma questão de timing. Somos como 2 barcos cruzando um oceano imenso no meio da névoa. As chances de passarmos um pelo outro no momento exato em que ambos estão com as lanternas acesas são mínimas. E claro, existe a hipótese da Terra rara. E se a vida tal como a conhecemos exigia uma combinação tão absurda de milagres geológicos, astronômicos e biológicos que ela só aconteceu uma vez? Um campo magnético forte o suficiente, uma lua do tamanho certo para estabilizar o eixo do planeta, um gigante como Júpiter para desviar asteroides e uma estabilidade climática de bilhões de anos. Talvez não haja ninguém lá fora porque o universo é, por padrão, hostil à vida. E nós somos o erro estatístico mais magnífico da história. A reflexão final sobre o paradoxo de Fermi não é apenas sobre alienígenas ou naves espaciais. É sobre o valor do que temos aqui. Se o silêncio for real, se formos realmente as únicas mentes capazes de observar o universo e dar sentido a ele, então a responsabilidade sobre nossos ombros é astronômica. Cada guerra, cada destruição ambiental, cada ato de ódio se torna um crime contra a única centelha de consciência em um mar de escuridão infinita. Arthur C. Clarke, o lendário autor de ficção científica, disse uma vez: existem 2 possibilidades. Ou estamos sozinhos no universo, ou não estamos. Ambas são igualmente aterrorizantes. Se não estamos sós, onde está o perigo? Se estamos sós,
Onde está a nossa humildade? O paradoxo de Fermi nos força a olhar para cima com admiração, mas também nos obriga a olhar para dentro com urgência. Se somos os primeiros, temos o dever de sobreviver para contar a história. Se somos os últimos, temos o dever de honrar o que restou. E se somos apenas mais um sussurro em uma floresta escura, talvez seja a hora de aprendermos a ouvir melhor antes de continuarmos a gritar. O que você faria se recebesse um sinal hoje? Um sinal que confirmasse que não estamos sozinhos, mas que também revelasse que o universo não é o que imaginávamos. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que perde o sono olhando para as estrelas e vamos continuar essa conversa nos comentários. A sua perspectiva pode ser a peça que falta para decifrarmos esse silêncio. Até a próxima fronteira.